Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Shoas Guimarães, professor de História. O tema desse vídeo é Segunda Guerra Mundial. O mundo já estava traumatizado aí pela Primeira Guerra Mundial, por todos os horrores ocorridos nesse conflito, que durou de 1914 a 1918, mas uma série de fatores levou o mundo a ser empurrado novamente para um conflito mundial. Que fatores são esses? Nós vamos ver aqui, né, esses fatores que levaram aí a Segunda Guerra Mundial. Grave crise econômica, e a gente lembra daquela crise de 1929, que levou o mundo todo, pelo menos o mundo capitalista, né? A parte influenciada pela União Soviética não se afetou tanto, mas o lado capitalista do mundo foi bastante afetado pela crise de 1929, que começou nos Estados Unidos. Os governos totalitários, vimos aqui em outro vídeo, no vídeo da semana passada, vimos o nazismo e o fascismo como ideias totalitárias. Também uma política expansionista, e aqui você tem, por exemplo, Adolf Hitler na Alemanha, na década de 1930, invadindo países vizinhos, e a indústria armamentista de equipamentos bélicos, né, estava crescendo, e esse tipo de indústria vive de conflitos, né? Precisa ter conflitos para poder produzir, para poder ter lucro. Infelizmente é isso que move o mundo. Em termos de ideologias, você tem um sentimento anticomunista, também antiliberal, né? Então, defendendo aí regimes de ditadura, ligados ao totalitarismo, né? Já falei aqui em outro vídeo sobre o nazismo e o fascismo, que eram contra o socialismo e o comunismo, mas também eram contra as ideias liberais, que supunham democracia, liberdade política e tal. E esses regimes totalitários eram contra tudo isso. A questão do militarismo e o culto à violência, né? A guerra sendo considerada a atividade mais nobre do homem, um nacionalismo que levava aí ao ódio a tudo que fosse estrangeiro. Então, você tem esse tipo de nacionalismo muito presente dentro do fascismo italiano e do nazismo alemão, e o racismo como preconceito, né? Por exemplo, preconceito contra judeus, contra imigrantes de fora da Europa, etc, etc. A Segunda Guerra Mundial, ela dura 6 anos, de 1939 a 1945. Num primeiro momento, ali até 41, a aliança entre Alemanha, Itália e Japão parecia que ia vencer. Você tinha de um lado aí esta aliança, né, Alemanha, Itália e Japão unidos pelo sentimento imperialista, né? Porque talvez a gente se pergunte assim, mas o que o Japão tem a ver com a Alemanha e Itália? Mas aí havia um sentimento imperialista, havia inimigos em comum. Então, por exemplo, a União Soviética era uma inimiga em comum. Então, num primeiro momento, você tem esta aliança dando mostras que ia vencer. Mas, do outro lado, estavam a Inglaterra, a França, a União Soviética, e aí vários outros países aliados entrando também, e os Estados Unidos entram na guerra no final de 1941. Até então os Estados Unidos estavam neutros, mas assim, lógico, com a indústria de guerra bastante forte, produzindo bastante para vender para esses que estavam no conflito. Mas os Estados Unidos entram no conflito para valer a partir do ataque japonês à base de Pearl Harbor, em dezembro de 1941. E com esse ataque, que é mostrado aqui nesta foto, os Estados Unidos entram oficialmente na guerra. Logo depois, o Brasil entrou também. Em 1943, o presidente Getúlio Vargas declara guerra
a Alemanha, a partir do momento em que navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães, então o Brasil entra no conflito também. Aqui você tem uma cena da chamada Batalha de Stalingrado, que foi a tentativa nazista de invadir a União Soviética. Então, os alemães aí, fiéis a Adolf Hitler, invadem a União Soviética. O governo soviético manda destruir cidades, depois de tirar a população, claro, destruir plantações para que os soldados alemães não tivessem abrigo nem alimento no duro inverno russo. Né? Isso lembra a invasão de Napoleão Bonaparte em 1812, onde Napoleão foi derrotado do mesmo jeito, foi derrotado pelo frio da Rússia. Só que no caso de Adolf Hitler e sua invasão, ainda houve conflito mesmo, assim, de batalha, né, para valer. A chamada Batalha de Stalingrado aí foi a grande vitória da União Soviética sobre os nazistas alemães. E só nessa Batalha de Stalingrado morreram cerca de 700 mil soldados, maioria alemães. O conflito vai terminar em 1945. O fascismo italiano já tinha sido derrotado em 1943. Benito Mussolini, líder italiano, foi tirado do poder. Ele articulou uma revolta no norte da Itália, com o apoio de nazistas vindos da Alemanha, que foram para o norte da Itália ajudar Benito Mussolini, mas ainda assim Benito Mussolini e os fascistas e os nazistas foram derrotados pelos inimigos, aí, principalmente norte-americanos e brasileiros. O Brasil teve um papel muito importante aí no combate aos fascistas e os nazistas no norte da Itália. Benito Mussolini acabou sendo preso e morto. Adolf Hitler foi definitivamente derrotado já virando aí de abril para maio de 1945, quando soldados da União Soviética entram em Berlim. Depois os norte-americanos vão entrar também e Hitler se suicida, né? Então isso e fica sacramentada a derrota dos nazistas alemães. O Japão ainda levou a guerra até agosto de 45. Foi nesse contexto que os Estados Unidos explodem 2 bombas atômicas, uma delas em Hiroshima, no dia 6 de agosto de 45, e a outra em Nagasaki, no dia 9 de agosto de 45. Há uma série de discussões em torno, né, dessas explosões, porque os japoneses cometeram crueldades muito grandes durante a Segunda Guerra Mundial, né? Pesquisando aí a forma como os japoneses invadiram e tomaram parte da China, né? A Coreia, entre outros lugares, você vai ver uma crueldade muito grande do exército japonês durante o conflito. Mas havia também a questão dos Estados Unidos, já nesse momento, mesmo com a guerra não tendo acabado ainda, os Estados Unidos querer mostrar força diante da União Soviética. Então explode 2 bombas atômicas em território japonês, lembrando que o Japão era grande inimigo da União Soviética muito antes da Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos explodem ali para mostrar força diante da União Soviética e também para avaliarem o potencial de destruição das bombas atômicas, porque os Estados Unidos haviam testado bomba atômica em lugar deserto, né? E aí o governo norte-americano autoriza a explosão de bombas atômicas em lugares habitados, somando a explosão na cidade de Hiroshima e a explosão na cidade de Nagasaki, morreram 200 mil pessoas só
na hora das explosões. Então, tem toda uma gama de discussões em torno disso aí, né? E assim o Japão assina a sua rendição, ali já entrando em setembro de 1945, dando fim, portanto, à Segunda Guerra Mundial. Em outros vídeos vamos abordar as consequências da Segunda Guerra Mundial, todo o desdobramento disso. Foi um conflito terrível, né? Só na mão dos nazistas morreram 20 milhões de pessoas, né, que eram consideradas impróprias para aquilo que o nazismo defendia. Fora os que morreram nos conflitos, tal. Há estimativas aí de mortos para a Segunda Guerra Mundial que falam desde 50 até 100 milhões de pessoas. Então, mortas aí no conflito, tanto soldados como civis, né? Muita gente inocente morrendo. Mas ainda vamos ver isso em outros vídeos, certo? As consequências para o mundo, né? E todo o desenrolar do que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado.